Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre Jesus. Que Deus nos abençoe. É pregando Jesus que nós seguimos. O texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho dele, nas boas notícias de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 6, dois versículos, versículo 30 e 31. Diz assim: Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Glória a Deus, irmãos. Eu ministrei um texto sobre semeadura para nós, que sempre é tempo de lançar uma nova semente. E aqui o evangelista Lucas, ele traz nesse capítulo 6 dele algumas dos ensinamentos do mestre, algumas coisas que ele traz para que nós carreguemos para a nossa vida, que é diferente daquilo que nós aprendemos com o mundo, com o meio secular. Inclusive os israelitas também viviam isso naquele contexto daquela época deles. Ele vem trazendo o sermão do monte, e aí logo depois ele traz o tópico de amor pelos inimigos. Ele manda nós amarmos os nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, dando a entender que cada palavra e cada atitude que nós temos é uma semente. Eu sempre falo isso e creio que é pertinente falar aqui também. Plante o bem ou plante o mal, a semente ela sempre será essencial para aquilo que nós vamos viver. Tanto a liberdade como a prisão, a condenação como a salvação são frutos de semeaduras. O Salmo 126, versículo 5 fala que enquanto caminhamos, devemos lançar a nossa semente, porque voltaremos colhendo feixes de alegria. E isso é a vida nesse mundo aqui. No outro mundo, quando nós tivermos a nossa colheita eterna, não haverá nem choro, nem dor e nem ranger de dentes. Baseado nisso, eu quero trazer esses dois versículos para a nossa vida, irmão, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, qual que é o ensinamento contido por trás desses versículos. Ele começa falando: dê a quem te pedir, quando te tomarem as suas coisas, não tentem recuperá-la. Irmão, ali constantemente os israelitas, eles aprendiam que deveria se amar apenas a família e todos aqueles que estavam perto, e eles excluíam automaticamente até mesmo aqueles que eram considerados impuros. Uma prática deles comum de humilhação, crendo que a pessoa estava em pecado, era justamente, por exemplo, passar por um leproso, passar por um surdo, por uma pessoa que não poderia entrar no templo por causa da lei de Moisés, ou que era cerimonialmente impuro. Eles cuspiam, eles cuspiam na pessoa. Era uma prática e um costume, e nada se era feito contra isso. Mas Jesus, ele veio trazendo uma nova realidade daquilo que é a nova aliança, daquilo que foi estabelecido com a chegada do seu reino. Em Marcos capítulo 1, no versículo 15, ele fala: é chegado o tempo prometido, arrependei-vos e creiam nas boas novas. E algumas coisas que nós precisamos nos arrepender são justamente crenças que nos limitam e situações que nos trazem bastante prejuízo. Ele fala: dê a quem pedir, e quando tomarem as suas roupas, não tentem recuperá-las. O que ele está querendo ensinar para nós, irmãos? Que o ciclo do ódio e da violência que caracterizam os conflitos entre as relações humanas só podem ser quebrados com amor. Eu quero repetir com isso. Os ciclos do ódio e da violência que caracterizam os conflitos entre nós, eles só podem ser quebrados com amor. Eu falei sobre isso. O mundo ele jaz no maligno, a palavra fala, e isso quer dizer o quê? Que o sistema desse mundo, ele nos imputa justamente esse tipo de ensinamento. E isso nos leva justamente, por exemplo, o católico está brigando com o evangélico, o heterossexual e o homossexual não têm as mesmas ideias, então por discordarem são inimigos. O racista e o antirracista, o preto e o branco, o homem e a mulher são colocados um contra os outros, por meio
por meio daquilo que é uma convicção de ensino, por convicção de ideologias implantadas por um sistema, irmão, que quer justamente nos enfraquecer, ver um contra os outros. Mas o Senhor está dizendo que só quebra isso contra os outros. Ele manda nós abençoarmos quem nos amaldiçoa, manda nós orarmos para quem por quem nos quer tão mal. Ele fala no versículo 32, se vocês amam, ele faz uma pergunta, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? É justamente por causa dessa prática que eles tinham lá. Eles acolhiam a família, não tem nada de errado nisso, irmão. Mas eu quero trazer para vocês um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. A palavra fala que Naamã era um homem respeitado e que o Senhor deu livramento à Síria, o Senhor deu vitória à Síria justamente porque o Senhor estava com esse general. Era um general de muita pompa, de muita autoridade, muito respeitado. A palavra fala que ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, da lepra. E eu quero ler com vocês o versículo 2, que conta a história, não quero contar a história dele, quero contar a história de uma menina. Fala assim, ó, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Irmãos, as incursões, aquilo que acontecia naquela época era bastante violenta. Normalmente havia estupro, normalmente havia bastante violência, sabe? Eles matavam o pai e a mãe na frente das crianças. Era, sabe, as guerras eram realmente muito sangrentas, repletas de ódio. Mas no versículo 3 fala assim, ó, um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que meu patrão, tá falando de Naamã, fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença. O ódio que aquela menina recebeu não impediu dela amar. O ódio que aquela menina recebeu, ela é escrava, mas ela ainda amava. Ela é escrava, estava numa condição de escrava, mas ainda oferecia aquilo que tinha dentro do coração. O que tem dentro do nosso coração, o que tem a nossa essência, nós não podemos perder por causa da nossa realidade externa. É isso que o Senhor nos ensina. E olha, a palavra fala, então Naamã foi falar com o rei e contou tudo que a menina havia dito, no versículo 4. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que gente grande talvez ouça uma criança pequena. Nós vimos a história aí, não sei se vocês viram o videozinho do menino que estava chamando a mãe para brincar com Deus, que é um filho de um parece que é peão, eu não conheço, mas parece que ele participou do Big Brother, e eu não sou apegado a essas coisas, eu não conheço mesmo, irmão, celebridade, essas coisas. Vocês me perguntarem, eu sou bem ruim de nome, mas eu sei porque eu ouvi falar e estou comentando aqui, mas eu vi o vídeo e eu senti muita presença de Deus naquele vídeo. A mãe, ele fala para a mãe assim, em determinado momento, mãe, larga essa coisa inútil. Eu creio que a mãe estava nas redes sociais, logicamente, ali talvez postando, e talvez fosse a percepção que ele tivesse, porque ela é uma blogueira. Larga essa coisa inútil, vem brincar com Deus. E é impressionante, porque quando o menino fala assim, ó, para você escutar a Deus, você precisa fazer assim, ó, mãe. E a mãe se abaixa na altura da criança. E muitas vezes é assim. Gente grande se abaixa para te ouvir, para ouvir Deus através de você, irmão, para ouvir Deus através do amor que flui através de você, para ouvir Deus através do amor, sabe, não ouve ninguém, é general, sabe, é poderoso, manda em todo mundo, mas está ouvindo a menina. Por quê? Porque a menina tem uma direção de Deus, porque a menina sabe aonde pode ser curada aquilo que aflige a alma daquela pessoa. Porque aquela menina tem um conhecimento que pode trazer liberdade ao coração. Então muitas vezes vai ser assim, irmão. Muitas vezes vai ser assim. Nós quebramos o ciclo de ódio e de violência com aquilo que caracteriza. Olha, a conclusão dos textos é que Naamã é curado. Agora, imagina o que essa menina recebeu. Bom, ele levou muitos tesouros, e a palavra fala isso, que o profeta que era Eliseu não recebe as ofertas dele, que o servo até tem um problema de maldição depois por causa disso, mas isso não convém aqui no que nós estamos falando, não é pertinente. Mas
eu fico pensando o que ela deve ter recompensado essa menina por ter dado a direção. Se ele levou ao profeta, imagina para ela. Imagina o que ela teve. Com certeza se tornou uma mulher livre. Tenho convicção disso. A palavra não fala e eu não posso afirmar, mas é o que nós conjecturamos. Bom, e ele traz justamente essa ideia nessa primeira parte, nesse versículo 9. No segundo ele fala, façam aos outros o que desejam, que lhe façam. Ou seja, irmão, aqui é a questão da plantação da semente. Cada palavra e cada ação, uma semente. Cada palavra e cada ação, irmãos, é uma semente. Eu quero ler com vocês justamente algo que reflete do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que foi transformado pela luz de Deus e no começo bastante odioso, bastante matava os cristãos, e depois ele passou a ser perseguido justamente com esses cristãos. Mas em Atos 26, versículo 9, a palavra fala a respeito de Paulo de frente ao rei Agripa e o governador Festo e outros que estavam ali presentes, que tinham bastante influência também, pessoas de autoridade e poder. E em Atos 26, versículo 9, depois de Paulo decretar, depois de Paulo falar e testemunhar a respeito de Jesus Cristo, eles chamaram Paulo de louco e o rei Agripa faz uma pergunta para Paulo, né, no final das contas. Ele fala assim, você acha que pode me convencer em tomar cristão, a ser, em pouco tempo, ser um seguidor de Jesus Cristo? Aí Paulo fala, a palavra fala em versículo 29, Paulo respondeu, que Deus permitisse que em pouco ou em muito tempo, algumas versões traz, peço a Deus, ou seja, oro a Deus, que permitisse que em pouco tempo ou tempo a vossa majestade com todos os demais que estão aqui pudessem tornar-se como eu, exceto pelas correntes. Irmão, eu demorei, e creio que nós demoramos a entender o que é liberdade. Demoramos a entender o que é liberdade. Por quê? Tanto Paulo como a menina estão presos, são escravos naquele momento. Tanto Paulo como a menina estão em celas. Mas o que eu concluo? Que algemas, eles não são sinal de prisão. E nem sinal daquilo que tem dentro do nosso coração. Homens, sabe, presos na cela, enquanto tem homens livres na prisão. Então nós demoramos a entender o que é verdadeira liberdade. Paulo estava falando que eu oro a Deus, e uma das coisas que nós devemos fazer é interceder. Orai pelos seus inimigos, é uma das ações. Que pouco ou em muito tempo, tanto a vossa majestade esteja como eu. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a liberdade é uma condição, irmão, espiritual e não uma condição física. Eu quero repetir, a liberdade ela é uma condição espiritual e não uma condição física, de fazer bem até mesmo aqueles que nos perseguem. A conclusão disso é que eles conversavam entre si. Eles falavam no versículo 21, este homem não fez nada para que mereça a morte ou a prisão. Então tudo que Paulo foi plantado retratou, mas Paulo tinha um propósito na prisão, irmão. Se ele quisesse ser livre por vontade própria, ele mesmo sairia ali, porque eles sabiam, eram eles que estavam julgando o caso de Paulo. Era eles que tinham um poder de ação sobre Paulo. Então ele sairia, mas Paulo seguiu em frente porque tinha um propósito ordenado pelo Senhor Jesus. A nossa missão, irmãos, deve ser maior do que a dor que nós sofremos no processo. A dor não pode parar o propósito. Eu quero repetir, a dor não pode parar que o propósito. O propósito, ele deve ser maior que as dores, as facadas, as turbulências do meio do caminho, como, por exemplo, algemas que somos colocados. Algemas que somos colocados, irmãos. Olha, eu quero falar aqui porque é necessário, irmão, e nós vamos descobrir no meio da jornada que para se amar é necessário ter coragem. Para se amar é necessário ter coragem, irmãos. Para se amar é necessário ter muita coragem. Olha, talvez você me pergunte, Alisson, mas o que nós fazemos com os Judas, com as pessoas da nossa vida que vêm, nos traem, nos machucam tanto, pessoas que nos abandonam? Irmão,
a resposta sempre é Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, sejam meus imitadores como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre será o nosso maior exemplo em tudo que nós vamos fazer. Olha, Judas, precisamos compreender e entender a relação de Jesus com Judas. Jesus sabia quem que era Judas, sabia, chamar ele de filho da perdição, sabia que ele tinha problema com dinheiro e deixava ele responsável pela manutenção, justamente por tomar conta da tesouraria do ministério de Jesus. A sacolinha de dinheiro era Judas que administrava. E Jesus deu várias vezes chances para ele, até de frente à mulher que unge ele, que ela chega e oferece, e ele repreende a mulher, porque a mulher está derramando um frasco de perfume caro diante dela. Ele justifica a mulher de frente dele, dando várias chances de arrependimento daquilo que seria. Mas Judas, ele vende Jesus, ele decide, é uma decisão de cada um de nós, irmãos. Mas até o final Jesus chamou ele de amigo, até o final. Por quê? Porque em João 15, versículo 10 fala, eu já não tenho vos chamado mais de servo, de meu amigo. E o amigo é a expressão máxima que podemos chegar de intimidade com Deus. Judas talvez viveria, e talvez Jesus soubesse disso, uma guerra na mente, irmão, entre aquilo que era o dinheiro na vida dele e entre aquilo que era Jesus na vida dele. Ele seguia Jesus, irmão. Ele expulsava demônios, ele pregava a palavra, ele ministrava e fazia tudo. Eu creio que ele vivia um conflito interno, uma guerra interna. Dentro de nós, há guerra sem fim. A palavra não diz, eu não posso falar, mas eu posso, irmão, conjecturar a respeito dessas coisas. Por quê? Porque Jesus ficou com ele até o final, chamando ele de amigo, na hora que ele entregou. Agora, uma coisa, Judas veio e beijou Jesus, e eles se cumprimentavam, os homens israelitas se cumprimentavam daquela época, para indicar quem é que os israelitas deveriam prender, para indicar quem era Jesus. E Jesus fala para ele, amigo, trai-me com um beijo. Jesus sabia que Judas estava traindo. O que Jesus fez? Não deu acesso, o seu coração, nós não devemos dar acesso às nossas emoções. Quando eu falo de afastamento das pessoas ou de lugares, irmão, às vezes é um afastamento emocional. A palavra em Provérbios 4, versículo 23 diz que sobretudo nós devemos, sobretudo, irmão, sobre todas as coisas que nós devemos proteger, guardar é uma ação de proteção. E ela deve ser feita em Deus. A nossa coraça é a justiça por meio de Jesus Cristo. Sobre todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração. Salomão fala, porque dali procede as fontes de vida. Não tem como nós amarmos a pessoa se o nosso coração estiver exposto. Eu sei disso. E nós não devemos dar acesso emocional a nenhuma pessoa, somente a Deus. Acesso às nossas emoções somente a Deus. Por isso que a fé, ela sabe, ela não sente, irmão. A fé, ela sabe, ela não sente. E até aquele momento, Judas estava sendo amado por Jesus. Primeiro, Deus tem dois ensinamentos, irmão, ali com Judas. Que mesmo sendo amigo, mesmo sendo muito íntimo de Deus, podemos nos corromper e desviar o nosso caminho, decidir ir pelo lado da perdição. Segundo, que Jesus jamais muda. Malaquias 1, 21, eu sempre amei vocês. Malaquias 3, 6, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então ele não mudou. E o que acontece? Ele está cumprindo a palavra dele, que ele mesmo decretou em João 6, eu quero terminar aqui, que para se amar é necessário ter coragem, irmão. Muitas vezes vai ter pessoas difíceis de ser amada perto de nós. Ele fala assim, em João 6, versículo 37, Evangelho de João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Judas foi o Pai que deu para ele. E quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Nós não encontramos rejeição em Jesus, desde que nós tenhamos a ação de aproximar dele. Pois eu vim do céu para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não seguir a minha própria vontade. Talvez fosse vontade de Jesus, irmão, pegar o Judas ali. E essa é a vontade daquele que me enviou, que não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. E aqui eu quero chamar a atenção, porque é necessário que haja perseverança da nossa parte no aprendizado e em tudo aquilo que nós tenhamos. E por quê? Porque é no último dia, irmão, que a vida eterna é nos dada. A nossa salvação, ela está sendo desenvolvida. Em Filipenses 2,12 diz que 2,13 fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação
com temor e tremor a Deus. Com temor e tremor a Deus, irmãos, com respeito. Então o que eu digo para você, irmão, que para se amar coragem, para se amar é necessário, é preciso ter coragem. Eu quero repetir, para se amar é preciso ter coragem, mas sobretudo esse amor deve ser em respeito àquele que nos amou primeiro. E eu quero dizer para vocês e quero declarar sobre a nossa vida, meu irmão. Eu, por exemplo, eu sempre olho para o céu e falo assim: Senhor, eu te levo muito a sério. E faça isso hoje, meu irmão, porque eu levo você que vem aqui diariamente receber o alimento, o pão, o vinho, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, sabe? Eu levo vocês muito a sério, então leve as pessoas muito a sério. Talvez o período de trevas que elas vivam não dê oportunidade de nós pregarmos o evangelho com as nossas palavras, mas dá o direito total de nós pregarmos o evangelho com as nossas atitudes. E pregar o evangelho é muito mais do que falar, é agir, é praticar o amor. Para se amar é necessário ter coragem. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.